que é, afinal, inteligência emocional? Antes da gente falar sobre inteligência emocional, eu quero falar um pouco sobre, né, como é que a gente faz a contratação dos profissionais hoje, né? Então, normalmente a gente contrata ou a gente promove habilidades, né? Então, a gente tem lá uma determinada área que exige, né, um determinado perfil e a gente busca, obviamente, um perfil emocional adequado àquela vaga, né, àquela posição, e a gente sai em busca de um candidato, seja ele internamente, na própria empresa, ou fora, né? Ou no mercado. E aí, o que normalmente a gente recebe, né, quando selecionador, o que a gente recebe lá numa lista de características, de habilidades, né? A gente costuma chamar de job description, que nada mais é do que um descritivo do cargo, com as informações lá. Olha, esse profissional precisa ter uma capacidade analítica, ele precisa conhecer o mercado, ele precisa conhecer o varejo, ele precisa conhecer distribuição, ele precisa conhecer, enfim, produtos, a marca que ele vai atuar, no segmento que ele vai atuar, né? E ali tem um descritivo. E hoje usa-se muito também colocar um pouco do perfil emocional, que seria, por exemplo, ter uma capacidade de relacionamento interpessoal, né? Mas isso engloba muitas coisas, né? E hoje se fala muito sobre inteligência emocional, mas muitas vezes nós não sabemos exatamente o que é inteligência emocional. Então eu queria dizer para vocês que normalmente a gente contrata ou promove habilidades, características, mas o que acontece? Quando a gente contrata um profissional que tem habilidades para aquela determinada vaga, para aquela determinada posição, a gente conhece muito pouco da parte comportamental. E isso vai depender de algumas conversas que você faz e que você tem ali uma percepção, né, no trato com uma pessoa, ou quando também participam outras pessoas, né, nesse processo de seleção, nesse processo seletivo interno ou externo. Normalmente usa-se ter o RH, depois a gestão daquela área, né, ou a direção daquela área, para justamente ter ali um consenso de opinião em relação àquele profissional e mais, né, também embasado com fatos e dados. O fato é que, assim, numa entrevista ou em algumas entrevistas, nem sempre você conhece a parte comportamental do candidato, né, da pessoa. Se é uma pessoa da empresa, fica um pouco mais fácil, porque a gente já entende ali mais ou menos como que ela se relaciona, como ela reage a pressões, né? Eu acho bem interessante, porque em alguns descritivos de cargo está escrito ali, né? Que seja resiliente, que suporte pressão, que suporte trabalhar num ambiente de pressão. E isso o que isso quer dizer, né? Nada mais é do que uma pessoa que sabe administrar, lidar melhor com as suas emoções. Então, ela conhece um pouco mais do seu processo, né, do que desencadeia as suas emoções, né, como ela reage diante das emoções dela e, portanto, tem ali uma inteligência para poder se controlar, para ter um equilíbrio, né, e isso faz muita diferença na vida profissional. Qual que é a vantagem, né, de partida? No trabalho, nem sempre a gente pode ser o que a gente gostaria e fazer e falar aquilo que a gente gostaria. Então, normalmente no ambiente de trabalho, as pessoas já têm ali uma predisposição, né, a ter um pouco mais, pelo menos lidar, controlar um pouquinho mais aquelas emoções que seriam mais, vamos dizer, que iria mais desequilibrar o ambiente, né? Então, para a gente entender, né, assim, por exemplo, a gente tem o caso de pessoas que foram promovida a posição e que elas. O que acontece? Ali ela começa a sofrer de ansiedade, né? De preocupação, porque ela tem uma preocupação de atender às necessidades da posição e ninguém quer, né, gente? Todo mundo gosta de ser promovido, mas o fato é que ninguém quer ser rebaixado ou mesmo criticado. A gente quer atender às expectativas. Então, daí já surge ali, né, uma emoção que desencadeia ali de insegurança e faz com que a pessoa às vezes reaja de uma maneira um pouco mais, vamos dizer, mais agressiva, muitas vezes, ou de repente deprimida, porque o resultado não está acontecendo conforme ela pensava. E esse é um processo natural, e que quando uma pessoa é promovida a uma posição de liderança, ela precisa ser
acompanhada, desenvolvida. Por quê? Porque ela é uma potencial, ela é uma pessoa com capacidades claras, né, de liderança, mas nem sempre, muitas vezes, inicialmente, ela não está preparada, né? Então, é importante a gente ter ali um olhar para essa pessoa, né, para que o comportamental dela não seja um fator que por exemplo, demita ela, né? Então a gente fala que a gente contrata habilidades e demite comportamentos. Por quê? Porque existem pesquisas no mercado que dizem, né, que as pessoas, elas normalmente, quando você entrevista pessoas que saíram de empresas, elas gostavam da empresa que trabalhavam, mas elas não se demitem da empresa, elas se demitem normalmente dos seus líderes. Então, líder, é muito importante você, na sua posição, ter esta consciência de que é possível desenvolver a inteligência emocional, porque é ela que vai fazer com que você aprenda a lidar com as suas emoções, com as emoções das outras pessoas através das relações que você tem, e que, portanto, por ser líder, você é o responsável por ter aí, por oferecer um ambiente com relações saudáveis, estimulando com que as pessoas possam se compreender, né, umas às outras e ter aí um ambiente favorável, fértil, seguro para se manifestar e também para se compreenderem ali, né, o que está realmente acontecendo. É uma preocupação justa, concreta, ou é uma emoção que ela não está sabendo lidar muito bem? Então, vamos começar falando o que é emoção. Emoção é um processo automático do nosso organismo, do nosso cérebro. O nosso cérebro é como se fosse um computador que ele desencadeia, né, reações quando a gente é exposto a uma situação do ambiente. Então, a emoção, ela é o quê? Ela é o resultado de uma captação do ambiente que a gente está, né? Que com estímulo sensorial, então através da visão, através da audição, do olfato, do paladar, ela traz uma reação que desencadeia os nossos processos que são hormonais, né, neurais, químicos, e daí a gente tem ali uma emoção diante de um fato. Então, vou dar um exemplo, né? Você está fazendo uma trilha bacana, aí vamos dizer, você está fazendo uma trilha muito, muito bonita, muito bacana, você está gostando, mas de repente, né, você está fazendo uma viagem de ecoturismo, uma trilha, num passeio muito bacana, e de repente você avista uma cobra. Né? O que vai acontecer imediatamente? Em menos de meio segundo. Você vai ficar branca, o seu coração vai palpitar, você vai ficar paralisada, e os seus membros os maiores, né, os seus membros e seus músculos maiores serão ativados imediatamente. Então, para você ter o quê? Para você ter uma reação de você está num perigo, você vai ter uma reação para fugir do perigo, para se autopreservar, para preservar a sua vida. Então, isso é o que é emoção. A emoção ela é desencadeada por um processo químico neural de um estímulo que você recebe através dos seus sentidos do ambiente. Então, é uma situação que você está ali vivendo e que o seu cérebro vai buscar, né, quando ele pensa ali numa cobra, sabe que é uma situação de perigo e ele vai reagir, ele vai desencadear todo um processo que é muito complexo para que você se preserve, para que você preserve a sua vida. E pensando que os nossos processos, né, químicos, neurais, eles são desde quando existe homem, desde que homem existe, né? Desde que nós existimos, que a humanidade existe, eles não mudaram, eles não evoluíram. E antes, né, os homens que viviam lá, os primatas, que viviam em cavernas e caçavam, né, eles sofriam muito. E os nossos perigos, às vezes, são situações, por exemplo, estresse no trânsito, uma humilhação, uma frustração que você passa diante de algo que você queria conquistar e você não conquista, né? Por exemplo, quando você falha ali num objetivo, você tinha uma apresentação para fazer, você faz uma boa apresentação, mas você não consegue esclarecer de forma contundente ou defender os seus argumentos, conquistar ali êxito. Então, isso vai desencadear o quê? Um sentimento de fracasso, né? E aí, isso são emoções e
a notícia, que não é boa nem ruim, é neutra, mas as emoções a gente não consegue controlar. Elas são mecanismos, né, que a natureza fez assim, para que a gente pudesse, com eficiência, decidir por se preservar, né? Então, isso é algo que a gente não consegue alterar. Mas a gente. E aí, como que é. As pessoas confundem um pouco, assim, o que é emoção e o que é sentimento. Sentimento já é o resultado daquilo que você. Da emoção, do que você pensa em relação à emoção. Então, é a sua o sentimento, ele é a percepção que você tem sobre aquela emoção, que é quando você coloca o seu penso. Então você para pensar, você está numa trilha gostosa, voltando lá para o nosso exemplo da trilha, você está contemplando a natureza belíssima e você avista uma cobra. A sua emoção, a sua reação imediata é medo, é sentir medo, é sua boca secar, o seu coração começar a bater mais rápido, os seus olhos, as suas pupilas dilatarem, né? Às vezes você pode suar frio. Então, isso foi algo que foi desencadeado pela sua emoção. Mas, de repente, você pensa, puxa, eu tô aqui acompanhada com um guia que conhece a área, eu tô a metros de distância dessa cobra, essa cobra não vai me fazer mal, né? Então, isso é quando a sua percepção é quando você coloca o seu raciocínio, né? A sua razão, que é o encontro da sua emoção com o seu penso, para que você tenha um comportamento. Então, ali, nesse momento, quando você racionaliza a situação, eu estou distante da cobra, eu estou num lugar onde muitas pessoas visitam, né? A chance de algo acontecer, dessa cobra me atacar, ela é pequena. Então, você passou a ter um penso em relação à sua emoção e gerou um sentimento. E é quando você se acalma diante daquela situação. Você continua em alerta, obviamente, mas você se acalma porque você sabe que aquilo é uma situação que está sob controle porque a cobra não está em cima de você, ok? E com isso gerou um comportamento de você ficar tranquila, né? Então, o seu sentimento ele está associado à sua emoção, né? E o que você sente com razão vai desencadear o comportamento. E daí você vai dizer, nossa, Érica, mas que coisa complexa, né? Como é que o que isso tem a ver com liderança? Tem tudo a ver com liderança. Porque é exatamente assim. Você não está numa trilha gostosa, você não está contemplando a natureza, mas no trabalho você tem diversas situações que faz com que você reaja com medo, com raiva. Às vezes você refuta, que é uma emoção que a gente chama de nojo, mas no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, né, nas relações, você refuta uma situação. Então, é uma rejeição que você faz. Então, é como se fosse, né, um sinônimo do nojo. Ou você sente alegria, ou você sente tristeza, né? E essas são emoções que você pode, através do seu pensar sobre elas, gerar um sentimento e desencadear comportamento. Então, por exemplo, quando a gente está feliz, quando a gente fica alegre, que é um sentimento mais produtivo do ser humano, né? Quando a gente está alegre, o que a gente faz? A gente se abre, a gente fica naturalmente mais expansivo, a gente é aberto às relações, a gente quer ajudar as pessoas, a gente quer ouvir as pessoas, a gente quer fazer com que as coisas funcionem porque a gente tem ali um sentimento de prazer, né? Algo que está assim muito gostoso e que você quer compartilhar. Então essa emoção, gente, quanto mais a gente tiver, melhor, né? E, por exemplo, tristeza normalmente é um sentimento de perda, né? Um sentimento de que você perdeu alguma coisa que era importante para você. E dali você precisa pensar assim, poxa, mas diante daquela emoção que você sentiu, que te trouxe essa emoção de tristeza, pensar o que é de fato que está me deixando triste numa situação, né? Às vezes a tristeza ela está relacionada ao cansaço, né? Então são coisas que a gente precisa observar, tentar parar e pensar um pouquinho assim, por que é que eu estou sentindo isso? E quando você pensa sobre a sua emoção, é que você está gerando ali a razão e que vai gerar o comportamento que vai ser favorável. Então, como eu estava dizendo, no ambiente de trabalho, principalmente quando nós lidamos com pessoas e somos responsáveis por elas, a gente precisa estar muito atento às nossas emoções,
as emoções dos outros, né? Para que a gente tenha, para que a gente construa vínculos que sejam livres de julgamento, que sejam livres dos nossos conjuntos de crenças, que sejam livres do nosso processo automático emocional.